Salmo 90. Eu não sei se você sabe disso, mas nem todos os salmos foram escritos por Davi. Vários salmos foram escritos por pessoas diferentes, como Asaf, os filhos de Corá. E o Salmo de número 90 é um salmo que foi escrito por um personagem bem conhecido, um personagem conhecido nosso e também dos judeus, ninguém menos do que Moisés. É interessante que esse Salmo de Moisés, ele foi escrito, muito provavelmente, não por um Moisés jovem, mas por um senhor também já experimentado, alguém que já havia vivido muito, que já havia vivenciado muito na sua vida. Moisés, assim como os outros salmistas, eles escreviam salmos baseados em circunstâncias ou que eles estavam vivendo ou que eles haviam vivido. E Moisés, ele faz exatamente isso. Você pode se lembrar da história dele, um homem que viveu 40 anos debaixo da liderança e na liderança lá do Egito, depois os próximos 40 anos no deserto e os outros 40 anos conduzindo o povo de Deus. Então ele tinha muito a nos dizer e muito a nos ensinar. E o que todo esse tempo pode ter ensinado a Moisés? E quando nós olhamos para o Salmo de número 90, nós conseguimos enxergar algumas verdades, alguns princípios que Moisés tem a nos ensinar com a experiência que ele teve ao longo de toda a sua vida. Esse é o único salmo atribuído a Moisés em todo o saltério, e nele Moisés nos ensina algumas verdades fundamentais que nós veremos ao longo dessa mensagem, como a verdade de que Deus é um Deus eterno e um Deus glorioso, com a verdade de que nós somos temporais e pequenos, com a verdade de que o nosso pecado nos coloca debaixo da ira desse Deus que é totalmente santo, desse Deus que é totalmente grande e poderoso. Por isso, irmãos, a única esperança que nós temos, e nós veremos isso, é clamar por misericórdia e servir a esse Deus que é um Deus tão grande. Esse salmo ele começa como tudo aquilo que deveria começar. Ele começa no lugar certo e com a pessoa certa. E ele diz assim no versículo 1: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que Moisés está dizendo é que Deus é a nossa fonte de segurança, pelo menos a fonte dele de segurança. Moisés ele não escreveu esse salmo, como eu disse, quando era jovem, mas como alguém que já havia passado por várias situações. Por isso ele pôde experimentar a mão de Deus quando, por exemplo, ele esteve nas peregrinações no deserto. Ele pôde experimentar a mão de Deus ao longo dos seus 40 anos no deserto. Ele pôde experimentar a mão de Deus quando o povo de Israel estava como escravo no povo do Egito. Ele pôde experimentar a mão de Deus quando o povo rebelde se rebelava contra Deus. E Deus ainda assim os servia, os protegia, os abençoava. Então, mesmo diante de todos os problemas, Moisés enxergava essa misericórdia de Deus. E era quando o povo se afastava que Deus deixava que eles entrassem ali em apuros. Mas o povo voltava a Deus e nele encontrava um refúgio, uma morada. Além disso, o texto diz que ele é um refúgio eterno. Nós lemos aqui, eu espero que os irmãos tenham memorizado já, né? É uma definição de quem é Deus. Se alguém te perguntar por aí, mas quem é Deus? Aí você, sabiamente vai dizer para ele: o Senhor nosso Deus é somente um, e você pode citar absolutamente tudo que está dizendo aqui. Isso daqui não é exaustivo, é apenas uma declaração simplória do ser de Deus. Mas esse Deus que nós acabamos de ler é um Deus todo-poderoso, é o Criador de todas as coisas, é aquele que está e vive e é antes de tudo, que sempre existiu. É aquele que se apresentou ao próprio Moisés como eu sou, de eternidade a eternidade, Ele é Deus.
Os montes grandes, todos poderosos, não são absolutamente nada se comparados ao nosso Deus, o Deus que criou os montes. A criação foi formada por Ele. Nada, ninguém está acima desse Deus. Esse Deus é um Deus eterno. Esse Deus é o nosso refúgio. E não só isso, é um refúgio de geração em geração. Há maior conforto do que esse? Do que saber que não só os seus filhos, mas também os seus netos e bisnetos estarão seguros. O sábio diz que não há maior bênção do que você deixar herança para os netos. E de fato, essa é a segurança que nós temos, a alegria que nós podemos ter na nossa vida, de ver as nossas próximas gerações, não com recursos, mas conhecendo o Deus verdadeiro. Logo, Ele é a fonte de segurança, Ele é a fonte de confiança, e a única que nós deveríamos ter. E uma vez que Deus é um refúgio eterno, a pergunta é por que eu continuo depositando a minha confiança em coisas que são temporais, em coisas que são passageiras, voláteis, fluídas. Uma vez que Deus é o Deus eterno, por que nós continuamos depositando a nossa esperança em coisas que são unicamente palpáveis? Se não estiver ao meu alcance, então eu não acredito, eu não tenho esperança. Veja, nós precisamos considerar essas coisas. E foi o que Moisés fez nesse salmo. Agora, nos versículos seguintes, de 3 a 6, ele nos força a olhar como num espelho e a enxergar a fragilidade da situação humana. Ele diz assim, no versículo 3, tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Irmãos, os nossos dias estão contados. Na semana passada, nosso irmão Roberto perdeu um irmão. E a mensagem que ele nos passou foi a seguinte: de fato, a nossa vida é breve. Pela manhã ele estava bem, e já à noite já havia partido. Nós somos pó, e ao pó nós retornaremos. Mas a questão é que nós buscamos e tentamos viver como seres que são eternos, invencíveis, nos esquecendo que somente Deus é o Deus eterno. Por mais saudável que você seja, a sua vida é apenas como a grama, ele é apenas como aquela flor que viceja, mas no final do dia, logo ela murcha. Irmãos, não há como remediar isso, não há como nós mudarmos o curso da nossa vida. Sim, a morte nos atinge em momentos que nós não esperamos, porque ninguém espera que a morte vai te atingir, e pessoas mais novas partem antes de pessoas mais velhas, mas a morte virá a todos nós. A morte é uma realidade que todos nós teremos cedo ou tarde que enfrentar. Mas Deus continua sendo o Deus eterno. Por 1000 anos, ou pois 1000 anos aos teus olhos, aos olhos de Deus, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. É só quando nós saímos lá fora, na luz do sol, que nós conseguimos ver claramente quão fraca essa iluminação aqui é. Se nós compararmos os nossos dias com a eternidade de Deus, aí nós enxergamos que nós não somos absolutamente nada. Mas esse contraste entre nós e Deus não foi um contraste que surgiu por acaso ou pela força da natureza. Esse contraste ele veio, sim, porque somos criados, mas também porque somos pecadores. Moisés ele expõe a causa da nossa condição a partir do versículo 7, ao dizer: pois somos consumidos pela tua ira,
e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80 neste caso. O melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Não há como nós escondermos os nossos pecados de Deus. Os nossos pecados, como Moisés coloca, estão sempre expostos aos olhos de Deus, mesmo aqueles pecados ocultos. O autor de Hebreus, ele diz lá em Hebreus 4,13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Jamais houve um pecado que fosse escondido de Deus. Deus tem ciência de absolutamente tudo. E o nosso pecado nos afasta de Deus. E não somente isso, o nosso pecado nos coloca debaixo da ira desse Deus. E a sua ira é uma ira real, mas também é uma ira justa. O problema é que ninguém pode suportá-la, pois quem seria capaz de suportar a ira santa de um Deus completamente santo? Como ele mesmo coloca, nós vivemos 70 anos, 80 anos, e todos esses anos são marcados por canseira e enfado. Por quê? Pois nós vivemos num mundo caído, debaixo do pecado, debaixo da maldição do pecado, e por consequência disso nós experimentamos consequências da queda. E essa morte não é apenas uma morte física. O problema é que essa morte é uma morte também espiritual. Não é apenas uma morte biológica, ela é uma morte espiritual. Paulo nos lembra que o salário do pecado é a morte. O que você espera receber no seu 5º dia útil com a sua vida é a morte por conta do seu pecado. E para que nós não pensemos que nós somos exceções aqui, que as coisas conspiram contra nós e que só nós estamos numa situação tão ruim, veja que homens de Deus, como o próprio Moisés, também se frustraram e reclamaram e pecaram contra Deus. Você se lembra que Deus falou para ele falar contra a rocha? Ele desobedece a Deus de forma direta. Ele bate ali contra aquela rocha e Deus o pune. Elias, o profeta de Deus, após a sua grande vitória contra os profetas de Baal, ele fugiu com medo de Jezabel. E ele pediu para Deus, para que Deus tirasse a sua vida. Jonas ficou com tanta raiva que ele não queria pregar o Evangelho. Ele não queria falar para o povo sobre esse Deus misericordioso. Pedro negou o próprio Cristo. Davi adulterou. Davi cometeu vários tipos de pecados. E Davi ainda diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Sabe por quê? Porque a mão de Deus pesava sobre ele noite e dia. Por isso que Moisés pergunta então no versículo 11, ele diz assim: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Irmãos, é essa compreensão, portanto, que nos leva a compreendermos a nossa situação e a nos questionarmos: como é que eu também poderei conceber a ira de Deus, de um Deus tão grande? Como é que eu posso entender o poder da ira desse Deus? Quem é que compreende a intensidade da cólera de Deus sobre o pecado? O que Moisés está nos dizendo aqui
é que a ira de Deus é muito mais terrível do que nós conseguimos imaginar, do que nós conseguimos conceber. Se realmente nós a conhecêssemos como nós deveríamos, o nosso temor a esse Deus seria um temor completamente diferente, completamente distinto. E em meio a essa realidade, em meio a essa dor, a esse desespero, que então ele clama no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que nós alcancemos um coração sábio. O que ele está fazendo aqui é clamar por sabedoria. Gente, contar os dias não significa simplesmente você falar assim: eu sei que eu vou viver 80 anos, 60 anos, 50 anos. Não é isso. Não é simplesmente isso. E também não significa aqui um pessimismo mórbido ou uma obsessão com a morte. Não é isso. Mas o que Moisés está clamando a Deus é para que ele tenha um conhecimento profundo e prático do que significa viver os dias que ele tem aqui nessa terra. Você contar os seus dias significa você viver com uma perspectiva não apenas voltada para aquilo que é palpável e terreno, mas com a perspectiva daquilo que é eterno. Ou seja, não é viver como se nós fôssemos eternos, porque nós morreremos. É reconhecer que cada dia que Deus nos deu é uma dádiva. A misericórdia de Deus se renovou naquela manhã. Deus nos deu o dom da vida hoje, e nós devemos aproveitá-la da maneira correta hoje. Por isso nós não devemos desperdiçar a nossa vida com trivialidades. É isso que é contar os nossos dias. É buscar a sabedoria que vem não do mundo, não dos coaches, mas de Deus, do Senhor. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é que é o princípio da sabedoria. A sabedoria não é apenas conhecimento, mas é você viver de acordo com essa realidade do eterno, debaixo dos comandos de Deus. É aplicar o seu conhecimento na vida para você honrar e glorificar a Deus. E a realidade é que Deus é um Deus grande, que Deus é um Deus eterno, que Deus é um Deus santo, e que nós somos pequenos, que nós somos pecadores, que nós somos passageiros. Ele é eterno, eu sou passageiro. Portanto, nós precisamos permanecer fiéis a Ele e deixar o resultado com Ele, não na minha mão, mas nas mãos de Deus. Contar os nossos dias é redimir o tempo que nos resta. Eu não sei quanto tempo eu tenho nessa vida, realmente não sei. Então eu não vou desperdiçar o meu tempo, eu não vou desperdiçar a minha vida. Paulo diz lá em Efésios 5:15: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Se nós estivéssemos nos últimos fôlegos da nossa vida, adiantaria você pedir um pouquinho mais para Deus? Para quê? Para você gastar mais tempo no Instagram? Mais tempo querendo provar alguma coisa para alguém? Mais tempo querendo viver para si mesmo? Para fazer o seu nome? Para você ser reconhecido e lembrado? Nós não sabemos quantos dias nós temos. Por que então nós desperdiçamos os nossos dias com coisas tão inúteis? Irmãos, cada dia conta, cada oportunidade conta. Sabe qual é a próxima vez que provavelmente você vai ter esse grupo aqui reunido, todos juntos novamente? Talvez só no céu, e nunca mais. Talvez nós saiamos daqui hoje e nunca mais veremos um ou outro irmão. Essa é a realidade. Contar os nossos dias é reconhecer a nossa dependência de Deus. Pastor Shedd, ele dizia: ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer que somos fracos mortais, cujo futuro incerto devemos colocar
em tuas mãos. Essa é a tradução de Shed para esse versículo. Então, depois de confrontar a dura realidade da nossa condição, Moisés ele clama. E o seu clamor ele se torna o nosso modelo de oração. Contar os nossos dias significa que você, ao acordar pela manhã, não vai acordar buscando aquilo que te dá prazer, falando do ponto de vista carnal, buscando o celular, buscando as notícias, mas sim buscando a Deus, clamando a Ele por misericórdia nesse dia que se inicia. Significa que você vai acordar amanhã buscando fazer as escolhas certas, escolhas que têm valor eterno e não somente um valor meramente temporal. Então Moisés, ele clama, ele diz a partir do versículo 13: volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por todos os dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nós podemos clamar como Moisés clamou, porque nós também temos um Deus misericordioso. Nós temos esperança, porque o mesmo Deus a quem Moisés clama, é um Deus a quem eu e você podemos clamar. Ele não é apenas o eterno e o refúgio, Ele também é um Deus compassivo e um Deus misericordioso. Por isso que Moisés diz no versículo 13: volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? E aí ele pede: tem compaixão dos teus servos. Moisés ele clama por aquilo que ele sabe que será respondido, irmãos. Porque os pedidos de Moisés, eles revelam sim o coração dele, mas eles revelam em quem ele confia, o Deus em quem ele confia. Veja o que ele diz, ele clama assim: sacia-nos de manhã com a tua bondade. Deus, nós queremos experimentar a sua benignidade. Alegra-nos, ó Deus, transforma o nosso lamento em alegria. Apareçam as tuas obras, ou seja, manifesta o teu poder às tuas próximas gerações. Que a sua graça seja sobre nós, que o seu favor repouse sobre nós. Confirma, ó Deus, as obras das nossas mãos, ou seja, abençoe o nosso trabalho. Abençoe o nosso trabalho. Veja que ao fazer tudo isso, Moisés ele está não apontando para algo que estava ali, diante dele, que aconteceria logo ali, mas para uma esperança futura. E para nós, uma esperança que já passou. E agora nós temos a esperança de que Ele voltará. E a nossa esperança é Cristo. A pergunta que nos surge é: mas como que isso é possível? Como é que em meio a essa tensão no Salmo 90, de estarmos debaixo da ira de Deus por causa do nosso pecado, ainda nós somos capazes de clamar por misericórdia e graça a esse Deus, que é um Deus misericordioso e que nos dá esperança? Como é que nós podemos entender esse Deus que é justo e justificador ao mesmo tempo? Irmãos, a resposta que Moisés nos dá é a resposta que nos aponta para algo muito maior do que ele mesmo, para algo muito maior do que nós mesmos. É a resposta que nos aponta para Cristo. O autor de Hebreus, ele começa o livro declarando que Jesus Cristo é o primogênito. Jesus Cristo é maior do que os anjos. Jesus Cristo é maior do que os sacerdotes, maior até mesmo do que o sumo sacerdote. Jesus Cristo, Ele é maior do que Moisés. Ele diz assim em Hebreus 3:5: e Moisés foi fiel
em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firme a ousadia e exultação da esperança. Quais são essas coisas que Moisés haveria de anunciar? O próprio Deus em forma de homem. Ele anunciava Cristo. Os antigos anunciavam Cristo. Irmãos, a ira de Deus que estava sobre nós, ela foi satisfeita nesse Cristo. Nós mereceríamos essa ira, mas como Moisés disse aqui, Jesus, ele sacia a ira de Deus em si. O Filho eterno de Deus veio, viveu uma vida perfeita que nós não conseguiríamos viver. Sabe o que ele fez? Ele contou os seus dias de forma perfeita. Ele não desperdiçou os seus dias. Ele foi obediente em absolutamente tudo ao Pai. Então, sabe qual foi o resultado disso? Ele foi enviado para a cruz. E nessa cruz ele morreu no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aqui está em 2 Coríntios 5, 21. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura, da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, de Jesus Cristo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele não permaneceu morto, ele ressuscitou, nos dando vida nele. Irmãos, a nossa esperança está assegurada em Cristo. A ressurreição é o que nos dá esperança. A morte, o salário do pecado, foi vencido. Agora a nossa vida transitória, ela não precisa ser apenas transitória. Ela pode se tornar numa vida eterna. O próprio Senhor Jesus declarou em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus termina perguntando, você crê nisso? Você crê nessa verdade? O que Moisés ansiava e clamava, nós sabemos, era Cristo. A ira de Deus foi satisfeita. A nossa reconciliação com Deus já foi assegurada. Agora nós temos uma esperança inabalável. Irmãos, é aqui que nós nos deparamos com o Evangelho. É aqui que nós podemos clamar, como o próprio Davi clamou, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me, ó Deus, completamente da iniquidade, purifica-me do meu pecado. E quando nós fazemos isso, de forma genuína, buscando a Deus, então você poderá ter a mesma certeza que aquele paralítico que foi curado por Jesus teve. Quando Jesus não curou apenas o problema físico que ele teve, mas lá em Marcos 2,5, Jesus disse para ele, os teus pecados estão perdoados. Oh, glória que nós temos da esperança que nós encontramos em Cristo. Deus deseja a sua reconciliação com Ele. Deus quer que nós nos reconciliemos em Cristo. Nós cantamos uma música, se não me engano, de autoria de John Newton. E John Newton foi um vendedor de escravos, mas quando ele conheceu a graça de Deus, ele disse assim, eu não sou o que eu tenho que ser, eu não sou o que desejo ser, não sou o que espero ser, mas pela graça de Deus não sou mais o que eu costumava ser. Eu tenho esperança agora. De eternidade a eternidade, somente Deus permanece. Nós somos pó. A nossa vida é como a relva, floresce e logo murcha. Mas em Cristo nós temos um refúgio eterno.
Em Cristo, a nossa vida transitória se torna numa vida eterna. Em Cristo, irmãos, nós podemos enfrentar a mortalidade e nós o enfrentamos com esperança. As gerações vão passar, os impérios vão surgir e os impérios vão cair, mas o nosso Deus permanecerá para sempre como nosso refúgio eterno, de geração em geração. A ira de Deus já foi satisfeita em Cristo. Nós merecíamos essa ira, mas Deus a satisfez no seu Filho. Ele contou os dias de forma perfeita, para que nós não precisássemos tentar fazer isso por conta própria. Agora nós podemos descansar seguros que a nossa reconciliação com Deus foi conquistada. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Deus, irmãos, o nosso Deus é um refúgio eterno. O nosso Deus é um refúgio imutável. A pergunta que nos surge, portanto, é por que nós buscamos refúgio e segurança em coisas meramente temporárias? Por que nós buscamos o nosso refúgio na nossa conta bancária, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos? Por que nós insistimos em buscar o nosso refúgio na nossa reputação, no nosso emprego, na nossa formação, ou até mesmo na nossa casa? Isso tudo é passageiro, isso tudo é transitório, é temporal. Somente Deus é um Deus eterno. Nós vivemos hoje numa cultura que nega a morte, que tenta fugir da morte de todas as maneiras. As pessoas gastam fortunas tentando ser ou parecer mais jovens. Existe até um empresário norte-americano chamado Brian Johnson, que gasta milhões de dólares por ano para que ele possa ter uma saúde de alguém 20 anos mais novo do que ele. Se fosse somente isso, tudo bem. Ser saudável é bom, não é verdade? Mas ele vai além. E ele tem plena convicção de que ele vai conseguir viver 200 anos, ou até mais. Será mesmo? Não foi esse o tema de uma conversa gravada entre Putin e Xi Jinping há alguns meses? Eles andavam, caminhavam, falando sobre algumas coisas, e foi pego ali uma conversa onde eles falavam sobre a eternidade, a imortalidade. Não caia nesse conto. Todos nós prestaremos contas ao nosso Deus. Nós somos pó, e ao pó nós voltaremos. Mas que tal então nós valorizarmos o sopro da vida que vem de Deus e o valorizarmos a cada manhã? Nós vivemos também em uma época que não gosta de falar sobre a ira de Deus. Nós queremos um Deus amoroso, um Deus bonzinho, um Deus que seria a figura do Papai Noel, aquele Deus que só dá presentes, que nos alegra, que dá um sorriso, está sempre disposto a nos ajudar. Nós não queremos um Deus de justiça. Nós queremos um Deus que nos aceite, mas nós não queremos aceitar o Deus como Ele é. Nós queremos viver a nossa realidade, mas nós não queremos que Deus interfira na nossa realidade. Para quem viveu a realidade das pragas no Egito, da rebelião do povo contra Deus, e da ira de Deus se manifestando contra o povo, o que Moisés nos escreve aqui sobre um Deus irado, é algo que ele escreve de primeira mão. Ele sabe o que ele está dizendo. A ira de Deus é uma resposta santa, é uma resposta justa, e é uma resposta necessária ao pecado. Um Deus que não se ira contra o pecado é um Deus que seria indiferente ao mal, um Deus que seria indiferente à injustiça, ao sofrimento. Um Deus que não se ira contra o pecado é, na verdade, uma contradição em si. Não dá para existir um Deus santo que não se ire contra o pecado, porque o pecado vai contra o ser de Deus. A ira de Deus, porém, não é como a nossa ira, não é uma ira temperamental,
não é uma ira desproporcional, vingativa, não é aquela vontade que você tem de esganar aquela pessoa porque ela fez ou deixou de fazer alguma coisa. A ira de Deus é uma resposta necessária de um Deus perfeitamente santo aos nossos pecados. E se Deus não se irasse contra o mal, na verdade, ele se tornaria um cúmplice do mal. A ira divina, ela não contradiz o amor divino, mas ela complementa, ela exemplifica, ela demonstra esse amor que ele tem por nós. Irmãos, a verdade é simples e a verdade é clara. Nós somos pecadores. Nós estamos debaixo da ira de Deus se não estamos em Cristo. Mas em Cristo nós temos um Salvador. Você tem vivido como se você fosse eterno? Você tem vivido como se você sempre fosse acordar todos os dias da mesma forma, quando na época que você tinha toda aquela disposição? Não se engane. Você e eu somos como a relva. Que tal nós contarmos os nossos dias? O que aconteceria no mundo, na nossa igreja, na nossa família, se nós passássemos a contar os nossos dias e não simplesmente a viver como se eu fosse eterno? Será que você perderia tanto tempo com futilidades? Será que você se empenharia tanto em fazer o que você tem feito? Será que você guardaria tanto rancor das pessoas e não cederia ao perdão, muitas vezes necessário? Será que você viveria de modo a impressionar as pessoas ou de modo a glorificar a Deus? Veja, são perguntas simples, mas que a nossa agenda vai refletir aquilo que nós estamos buscando. Talvez você esteja vivendo tempos difíceis e as dificuldades estejam batendo à sua porta. E talvez você esteja questionando a Deus: até quando, Senhor? O próprio Moisés fez: até quando, Senhor? E é justamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos questionar a Deus. Porque quando nós o fazemos de forma legítima, genuína, entendendo quem Ele é, logo nós recebemos a resposta. Nós precisamos recorrer a Ele e não a nenhum outro. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que nos afastamos dEle, reconhecer que nós não podemos nos salvar. Nós precisamos crer que só Cristo é que pode nos livrar dos nossos pecados. Nós precisamos crer que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte. Nós precisamos confiar em Deus. E aí então nós temos a legitimidade para clamar a Deus e questionar: até quando, Senhor? Livra-me dos meus problemas, dos meus pecados, de toda essa injustiça. Uma vez que a reconciliação já foi feita, nós temos essa ousadia. Nós podemos nos chegar diante de Deus e clamar por isso. Irmãos, o Salmo 90 nos ensina a viver com uma perspectiva eterna. Que o nosso anseio ao longo desses dias seja o mesmo anseio do servo Moisés. Lá em Hebreus 11, 25, o autor diz assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Esse também deve ser o nosso desejo. Nós devemos viver contando os nossos dias para parar de desperdiçar a nossa vida com trivialidades, investindo naquilo que tem valor eterno, perdoando rapidamente, amando os nossos irmãos de forma genuína e profunda, servindo a igreja de Deus, servindo ao nosso Deus, confiando única e exclusivamente no nosso Deus. Nós também possamos dizer como Moisés disse no versículo 1: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Aqui fica então o meu desafio. Onde você tem colocado a sua confiança última?
Em quem você está fundamentando a segurança e certeza da sua salvação e da sua vida eterna? Você tem vivido como se você fosse eterno? Como se você fosse viver todos os dias sem que houvesse fim? Se você realmente contasse os seus dias, o que é que realmente mudaria? Talvez a pergunta que todos nós deveremos fazer hoje e todos os dias não seja quanto tempo eu ainda tenho de vida, mas a pergunta deveria ser: em quem está a minha confiança? Em quem está a minha confiança? Vamos orar? Santo Deus, um Deus maravilhoso, um Deus altíssimo, um Deus infinito em seu ser e perfeição, um Deus cuja essência por ninguém pode ser compreendida, um Deus que é puríssimo, um Deus que é luz inacessível, um Deus completamente livre, absoluto, justo e imutável, um Deus santo. Pedimos ao Pai, tenha misericórdia de nós. Incomode, ó Deus, o nosso coração, para que saímos daqui transformados, dispostos a contar os nossos dias para a honra e glória do Teu nome. É isso que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém.